Olá, hoje é segunda-feira e está começando o debate esportivo pela NTV. A gente fala dos campeonatos locais, regionais e do Brasileirão, que começou este fim de semana, né? Vamos falar também do time feminino do Mamoré, que conquistou a competição também neste fim de semana. A gente vai receber o pessoal do Mamoré aqui. O Sub-20 também do Mamoré se classificou para a final da Taça Patos. E a gente vai mostrar para você também. No programa de hoje vamos debater esse e outros assuntos. Você pode participar interagindo conosco, mandando mensagens e perguntas para o nosso WhatsApp 999474515 e concorrer a brindes, né? Você concorre aqui a canecas da URT e também do Mamoré. São canecas, não são canecas não, viu? O contrário do que estão dizendo por aí. São canecas da URT e também do Mamoré. A gente sorteia para você. Eu estou esperando o Ditim, e vai participar do nosso programa de hoje, ídolo da URT. Antes dele chegar, eu estou aqui com os meus ídolos, Solon Pereira e Luiz César, que vieram hoje aqui me visitar e para a gente falar de futebol, né? Que é um assunto que nos interessa muito. Tudo bem, Solon? Boa noite. Boa noite a você, Odair. Ídolo é você, né? Nós somos figurantes, né, Luiz? Boa noite pro Luiz, boa noite pro Gustavo, pro Li, né? Li. E para aqueles que nos acompanham lá do outro da telinha. Estamos aqui juntamente, amigo. Maravilha, bom receber você, Solon. Meu amigo Luiz César, meu afilhado Luiz César, olha aí, ele veio, hein? Foi difícil trazê-lo, cachê alto, mas ele veio. Repórter Luiz César, tudo bem, Luiz? A gente tem que valorizar o passe, né, Daí? Boa noite pra você, boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando, aqui no estúdio também trabalhando. A gente tem que valorizar nosso passe, né? Não é fácil assim também. Tá do lado de um cara aqui como o Solon pra debater. Eu tive que ficar o resto da tarde estudando, pra ver o que eu não posso errar, porque aqui é a voz da experiência, então a gente tem que valorizar. Você convidou há vários dias, eu falei, peraí que eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar pra isso, não é só ir e apenas comentar, mas um prazer enorme estar aqui no debate esportivo, participando e poder debater muito sobre o futebol do final de semana, né? Eu já trouxe o Luiz para ele ficar familiarizado, porque semana que vem eu tenho que fazer uma viagem e eu já o escalei para que ele venha apresentar o programa aqui para mim, né? Ou seja, aqui a gente abusa dos amigos para que eles venham trabalhar. E eu sei que o Solo não vai faltar. Aquele Pix não caiu ainda não, tá? Aquele ainda não, né? Aquele Pix que você combinou não caiu ainda não. Tem que assobiar. Quer receber antes, é? Tá querendo receber antes? Antes de trabalhar? Tá vendo? Não, Luiz, é desse jeito. Trabalha primeiro, depois recebe. Essa é uma geração que recebe antes de trabalhar. Fim de semana nós tivemos, então, portanto, Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu estou esperando aqui o Ditinho que vai vir para também falar com a gente sobre o seu retorno a Patos de Minas. Antes de eu chamar o Campeonato Brasileiro, deixa eu agradecer o pessoal da Rovan que me veste. Bela camiseta, hein? Lá da Rovan. O recheio está meio estufado, mas a camiseta é linda, viu? Deixa eu agradecer o pessoal da Rovan que me veste. A Rovan é o Espaço do Homem, fica na rua Gino Maciel 185, no centro de Patos de Minas. O WhatsApp de lá tá aí na tela, o mestre Lee coloca pra gente. É o 34-9920. Olha, coloca aí, 349-9201-1342. A Rovan tem estacionamento próprio, né? E lá tem promoção do mês de abril, viu? Camisetas básicas Aero, 3 por R$ 239,90. Passa lá na Rovan para você, o Espaço do Homem, né? Para você ficar bem trajado assim, tá certo? Vamos lá então falar de Campeonato Brasileiro. A gente coloca na tela aí primeiro jogo do Cruzeiro, né? Que jogou jogou em casa e venceu. O Cruzeiro estreou no Brasileirão com vitória, gol de Gabigol e gol de Dudu. O Cruzeiro precisou de apenas 13 minutos para marcar o primeiro gol da competição. William cruzou para Dudu, que apareceu completamente livre atrás de toda a defesa e colocou a Raposa em vantagem. 10 minutos mais tarde, em uma nova chegada pela direita, William cruza e dessa vez foi Gabigol quem apareceu entre os zagueiros para ampliar o placar. Na reta final do primeiro tempo, aos 41 minutos, Danielzinho do Mirassol foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Reinaldo bateu mal e viu Cássio defender. Após o segundo gol, o time celeste caiu um pouco o rendimento e viu o Mirassol ganhar confiança. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Lucas tocou de cabeça no cantinho e diminuiu a vantagem do Cruzeiro no placar. A segunda etapa foi marcada por uma grande evolução do Mirassol, mas não foi o suficiente para virar o jogo. Como não conseguiram pontuar, vão seguir para a próxima rodada buscando os primeiros pontos da história na elite da competição. Já o Cruzeiro começa bem o Brasileirão 2025, estando entre os 4 primeiros da competição.
Pois é, o Atlético, esse jogo do Cruzeiro, né? O Atlético estreou com derrota, né? Foi jogar fora de casa, pegou o Grêmio, havia uma expectativa, mas jogou bem, mas não conseguiu superar o Grêmio fora de casa nessa estreia. Põe aí. O Atlético Mineiro iniciou o jogo com uma forte pressão e grandes oportunidades de gol. A partir dos 20 minutos de partida, o Grêmio começou a reagir, gerando bons resultados. Aos 32 minutos, Arezzo colocou a bola no fundo do gol, mas inicialmente o lance havia sido anulado. Após análises do VAR, o gol voltou a valer e o Grêmio abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, a zaga do Atlético vacilou e sobrou para Edenilson, que chutou rasteiro e marcou o segundo para o tricolor. Já no segundo tempo, aos 29 minutos, Scarpa cruza na área para Rony, que estava livre. O atacante, então, marca o primeiro para o Galo, diminuindo a diferença, fechando o placar em 2-1 para o Grêmio. Na terceira colocação, o Grêmio fica com 3 pontos, assim como o Cruzeiro, Juventude e Fortaleza, que também estrearam com vitória. Já o Atlético fica sem pontuar e se prepara para enfrentar o São Paulo no próximo domingo no Mineirão. Mineiros no Brasileirão. Luiz César, o Cruzeiro começou... E aí eu quero fazer um adendo, porque eu acho que o torcedor ele tem que entender, né? Porque, sinceridade, eu achei que o primeiro tempo do Cruzeiro ali, até os 30, não foi ruim. Depois faltaram algumas coisas. Isso vai ter que ser acertado, evidentemente, porque aí sofreu um pouco mais. Mas eu queria a sua análise primeiro do Cruzeiro, porque a gente tem aí um início de campeonato, 3 pontos, tudo certo. Tem muita coisa para arrumar lá no Cruzeiro. Como é que foi a sua visão desse jogo, dessa partida? Olha, Daí, eu acho que, assim, tem muita coisa que fazer ainda. Leonardo Jardim teve esse período aí, treinou, melhorou muita coisa, né? Ele mesmo expôs isso na coletiva dele pós-jogo. Mas ele disse um ponto até que me chamou bastante atenção na coletiva, de que o Cruzeiro caiu um pouco depois que o principal volante de marcação do Cruzeiro foi amarelado. Aí ele alega um pouco isso. Aí ele falou assim, olha, o nosso principal marcador foi amarelado, então a gente perdeu aquele combate, porque, logicamente, corre o risco de ter ele expulso. Depois ele até substituiu esse marcador, que era o Wallace, pelo Romero. Em menos de 5 minutos, o Romero também foi amarelado. Então ele até alegou que o segundo tempo o Cruzeiro tomou uma pressão um pouco mais Mirassol justamente por causa disso. Mas eu acho assim, por ser uma estreia, o primeiro jogo ali oficial mesmo do Jardim, pós um longo período treinando e tudo, eu acho que o Cruzeiro se saiu bem. Acho que o Cruzeiro se saiu bem dentro do que era esperado. Eu acho que aquela frase nunca dita no futebol, né, de que não existe mais bobo no futebol, ela é muito verdadeira. O Mirassol tá aí para provar isso. Quem esperava um jogo fácil, 4-0, 5, Cruzeiro Gabigol, Dudu, não era isso. O Mirassol veio para propor o seu jogo também, jogar no erro do Cruzeiro. A gente viu aí até, usando um exemplo da Chapecoense, né, que agora foi rebaixada recentemente, mas quanto tempo que a Chapecoense ficou na Série A? Então o Mirassol pode ser mais um time desse também. Então, assim, os times hoje eles vêm mais preparados, né, para isso. Então, eu acho assim, num resumo, acho que o jogo do Cruzeiro foi bom. Um time muito ansioso no início, muito por isso, né? Sabia da pressão que tinha. Os mais de 40 mil torcedores do Mineirão estavam ali para ver algo diferente do que foi visto no Campeonato Mineiro. E ali muita coisa do que ele foi falando durante aqueles amistosos foi colocado em prática. E depois do primeiro gol, acho que o Cruzeiro deu uma acalmada na partida, melhorou um pouco a ansiedade. Depois acabou caindo. Acho que muito tem que ser revisto. Acho que essa formação, inclusive, de 4 atacantes, ela não vai ser sempre utilizada. Acho que vai ser em alguns jogos ou outros. O jogo contra o Inter, por exemplo, no final de semana, eu já acredito que seja um Cruzeiro mais conservador do que foi esse Cruzeiro contra o Mirassol. Ô Saulo, mas pareceu que naqueles primeiros 20 minutos que ia ser avassalador, né? Porque aí você tem aí as principais contratações e o William aparecendo para servir essas principais contratações com 2 belíssimos passes, né? Lançamentos ou passes. E aí mete 2 gols. Para o torcedor ficou a impressão de que ia ser avassalador ou não? Exatamente, foi essa a minha impressão inicial vendo o jogo do Cruzeiro. Eu até cheguei a comentar, olha, o Cruzeiro hoje vai fazer 4, fazer 5, do jeito que está jogando. Mas há alguns detalhes que o Luiz observou aqui bem, que a gente tem que analisar. Vitória, independente se jogou mal ou jogou bem, eu acho que vale os 3 pontos do campeonato, igual esse o brasileiro. Claro. E jogando dentro de casa, né, Odair? Não dá para você pensar em empatar ou perder. Verdade. Tem que jogar para ganhar. Outra coisa que o Léo Jardim me surpreendeu, cadê o cara que sempre foi falado que é o craque desse time? Matheus Pereira. Se você quer reintegrá-lo, quer colocá-lo
para ser um daqueles caras que vai fazer diferença no Cruzeiro, você tem que botar ele para jogar. Não dá para deixar ele na reserva. Aí você entra com o Wallace, né, e deixa o Matheus Pereira na reserva. Eu acho que deveria ter entrado jogando e acredito que quando ele entrar ele não vai sair mais. É um bom jogador. Agora, o time do Mirassol é time só de cara experiente, né? Sim. Você vê ali, tem um monte de cara experiente, se não quase todo o Mirassol. Solê, até para citar também, tipo, do Mirassol tem, não sei se você vai se lembrar, aquele atacante é o Yuri Castilho, que puniu o Cruzeiro na Série B pelo CSA, sim, fez com que o Cruzeiro não subisse, né, uma derrota para o CSA no Independência, com 2 gols dele e tudo, teve toda essa questão. E um pouco do que você falou do Matheus Pereira, a vaga do Matheus Pereira, na verdade, ela é mais ali no Anderson ou no Caio Jorge. Entre os dois, acho. Aí o Anderson, no caso, o Wanderson que entrou na vaga do Matheus Pereira e o Matheus Pereira acabou. Até me chama a atenção isso, não sei o que o senhor acha, porque o Cruzeiro com isso não cria uma Matheus Pereira dependência do time, né? Mas isso não é porque o Matheus não está disponível, por questão de nasce o filho, não nasce o filho, viaja, não viaja, o Jardim está montando um time sem pensar no Matheus Pereira, não seria isso? Mas não dá para montar um time, já que é jogador do Cruzeiro, não é nenhum craque que a gente, craque hoje no Brasil, não tem. Mas é um bom jogador que não pode ser dispensado. E quando eu disse na questão do Wallace, você coloca o Matheus Pereira, desloca outro jogador para aquela posição, para você ter, inclusive, uma qualidade maior ali na frente no passe. Imagina você com o Dudu e o Gabigol, que está voltando a jogar bem, com o Matheus Pereira ali, podendo ajudá-los ali na frente. Acredito eu que o Cruzeiro fez o dever de casa, venceu com um pouco de dificuldade, porque o Mirassol, principalmente no segundo tempo, foi para cima, teve inclusive aquele gol, né, aquele pênalti que aconteceu e que o Cássio foi muito... O Cássio é defensor de pênalti, né? Pênalti é com ele. Mas foi um 2-1 importante para o início de campeonato. Agora é interessante, né, Luiz e Odair, amanhã já tem Libertadores da América, né? Já tem o Sula, já tem Libertadores. Jogou no sábado, descansa no domingo, viaja hoje para jogar amanhã. Então, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, vai ser assim, né? Tem time aí que vai jogar praticamente um dia sim, um dia não. Então, a coisa agora vai ser desse jeito, mas acho que o Cruzeiro começou bem. Se não tiver peças de reposição, aí fica complicado. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco, né, vai Luiz? Ficar bem complicado. Você vê, o Cruzeiro já enfrenta o União Santa Fé amanhã às 7 na Argentina e depois enfrenta um time muito forte que é o Internacional fora de casa. Então, a sequência ela não perdoa. Depois tem o São Paulo pelo Brasileiro também. Então, a sequência ela não perdoa. Eu queria até uma opinião do Solon também, Odair, e também, claro. Se esse time do Cruzeiro, igual você viu ontem, né? Acha que... sábado. Esse time igual a gente viu, 4 atacantes, um time que foi muito pra frente, depois perdeu um pouco a intensidade. É uma questão do Jardim pensar em, às vezes, fazer um time com o Wallace e Romero, e aí faz um do meio pra frente com o Matheus Henrique, Pereira, Dudu e Gabigol? Porque aí você tem pelo menos 2 jogadores mais marcador para segurar o time quando o time cansar um pouco, né, Sol? Exatamente, Luiz. É o que eu acabei de dizer aqui agora. Seria um time mais proativo, um time jogando mais para frente. Qual que é a melhor defesa? É o ataque, né? Se você faz gols lá na frente, estou dizendo gols, você leva um aqui atrás, não tem problema nenhum, né? Eu acho que, inclusive, vai ser esse time que provavelmente, num futuro bem próximo, vai estar dentro de campo. O Cruzeiro começou a encaixar, na minha opinião. Né, Odair? Não é aquele Cruzeiro, né, do Diniz, é o Cruzeiro do Léo Jardim que começou a encaixar, e esse time encaixando vai dar trabalho. Não é time para ser campeão brasileiro ainda, acredito eu, porque ainda não tem elenco. Tem time, mas não tem elenco. Vai depender do desenrolar do campeonato e também das janelas que virão. Exatamente. Mas, se vocês citaram aí o Wallace e Romero, essa é uma disputa boa, porque parte da torcida prefere, ou boa parte da torcida prefere o Romero, e o Jardim tem preferido justamente o Wallace. E aí tem outras questões que envolvem isso, né? Porque aí você tem idade de um e de outro, mas o Romero, ao meu ver, e aí ele tem suas características, no meu time seria o Romero e o Wallace ficaria para um segundo. No meu também.
Eu não sei se você... Eu entraria com o Romero. É mais pegador, é mais brigador. Fisicamente, a gente tem que dizer que está melhor, né? Porque o Alisson, além de grande, é um pouquinho pesado, né? Pois é. Você vê que E olha que perdeu 5 quilos, né? Falta 5 ou 8 quilos. Mas Luiz, falta fôlego, né? Falta fôlego e tecnicamente o Romero, além de mais brigador, ele é melhor. O único bom jogo, né, rapidinho, do Wallace, acho que do Cruzeiro que o torcedor lembra, é aquele jogo da classificação nos pênaltis contra o Boca Juniors na Sul-Americana do ano passado. E depois disso o Wallace já não se firmou mais, né? Então a torcida tem uma confiança muito grande nele pelo futebol já apresentado na época de Grêmio, assim como o Matheus Henrique, mas que ainda no Cruzeiro não conseguiu encontrar esse futebol. O motivo ainda tá difícil, que a oportunidade ele tá tendo bastante. A gente está falando do Campeonato Brasileiro, nós vamos a Belo Horizonte, onde está o jornalista Pedro Rocha, da Rede Minas, né, nosso parceiro. Pedro, boa noite para você, dividindo tela comigo. As estreias de Atlético e Cruzeiro aconteceram e agora vira chave para a Sul-Americana, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite, Luiz. Boa noite para o Solon também, para todo mundo de Fatos de Minas. Mais uma vez um prazer estar com vocês aqui no debate esportivo. E é isso mesmo, agora a Sul-Americana. Amanhã o Cruzeiro joga em Santa Fé, já está lá, treinou pela manhã lá na cidade do interior da Argentina. E o Unión tem um fato curioso que é o seguinte: o Unión ele vem de uma sequência muito ruim, perdeu 2 jogos seguidos e está nesse campeonato argentino em 11 partidas, perdeu 7, ou seja... É um time que está com o técnico na corda bamba, o Kili Gonzalez, que foi jogador da seleção argentina. O Cruzeiro começou muito bem, até gostei da discussão que vocês estavam sobre o Wallace e o Romero. O Cruzeiro realmente sofrendo muito quando é atacado. E o Atlético, amanhã pega o Cienciano, aí muito provavelmente o Cuca vai mesclar bastante o time. O Atlético também já está em Cusco, esse jogo mais tarde, às 9h30, lá no Peru. Tem uma altitude de 3.400 metros. Se jogasse nas condições normais, a gente podia cravar que o Atlético até golearia, porque é muito mais time que o Cienciano. Até conversei com um colega da imprensa peruana, o Gustavo, especialista em Cienciano. Ele falou, não, o nosso time é limitado, tem o Christian Cueva, que jogou no São Paulo muito tempo atrás, mas é aquela coisa, a gente conta com a altitude aqui, porque em Belo Horizonte a gente sabe que é nível do mar, a altitude que vai fazer a diferença. Então eu acredito, até conversando com o pessoal do Atlético, a gente dando aquela apurada, que a tendência é que alguns jogadores do Atlético sejam poupados na manhã por causa disso da altitude. A delegação foi de Porto Alegre para Lima direto e depois foi para Cusco. Mas o Atlético, então, com essa situação. São 2 jogos acessíveis. O do Cruzeiro, na minha opinião, um pouco mais, porque não tem esse fator da altitude. E é aquela coisa, agora é batidão sábado, terça-feira, domingo os 2 jogos. O Atlético já joga contra o São Paulo no Mineirão, o Cruzeiro contra o Internacional em Porto Alegre, 2 jogos dificílimos também. Até a pausa para o Super Mundial vai ser aquele desespero. Tem que ter elenco, tem que ter garrafa vazia para vender e aquela coisa. O Atlético, para mim, vinha muito bem, a derrota foi um acidente de percurso, o Grêmio jogando lá sempre é muito bom, e o Cruzeiro, enfim, quebrou a casca com o Leonardo Jardim, tem tudo agora para render uma sequência boa, mas é aquela coisa, tem que melhorar o defensivo, não pensando tanto em amanhã, porque eu acredito que o Unión é adversário mais frágil. Mas se joga com o meio de campo exposto desse jeito contra o Internacional, corre muito risco lá em Porto Alegre. Ô Pedro, e aí a gente estava justamente debatendo essa questão aqui dessas estreias. Você acha que o Atlético pecou em alguma coisa na sua análise? Porque aí nós temos um time que tentou muito, chutou muito, buscou muito esse gol, mas ele não aconteceu. E aí acabou tomando 2 gols e só conseguiu reduzir para 2-1. Como é que é a sua análise aí desse Atlético e Grêmio? Ô, Dair, eu acredito que o problema do Atlético foi a questão de finalizações. O Atlético criou mais que o Grêmio, até sofreu o primeiro gol, e teve aquele lance do Lucas Esteves com o Natanael, que foi polêmico. Eu teria marcado falta naquele lance, o Cuca até falou que o Klaus falou com ele que sem contato não tem falta, mas eu acredito que se o Atlético tivesse finalizado melhor, poderia ter conseguido um resultado mais proveitoso no Rio Grande do Sul, poderia ter voltado com o empate, poderia até ter vencido, porque perdeu muitas oportunidades. A gente elogiou muito o Atlético nesse início de ano, porque o elenco foi bem montado, porque o time tem repertório, defensivamente estava muito bem, o Everson tinha tomado só 3 gols. Até a estreia no Brasileiro já tomou 2 contra o Grêmio, isso também é um ponto de atenção, mas eu acredito que principalmente o ataque. Contra o Grêmio, beleza, você vai tomar gol lá, é um jogo muito difícil, o Grêmio, mesmo em crise, mesmo com o Gustavo Quinteiros correndo risco de demissão, com toda essa situação do gauchão que o Grêmio perdeu pro Internacional, o pessoal questionou, teve aquele jogo contra o Atlético também, que o Grêmio não jogou nada, quase foi eliminado nos pênaltis lá em São João,
mas eu acredito principalmente que se o Atlético colocasse o pé na forma naquele jogo, dava para ter conseguido um resultado melhor. O Atlético tem um bom time, dá para brigar lá em cima. Eu concordo com vocês na questão de que você precisa ter elenco para brigar por título. Eu acredito que os dois times mineiros têm bons titulares, mas a questão do elenco talvez só depois da janela do meio do ano. O Leonardo Jardim no Cruzeiro falou, vamos contratar depois, Pedro Lourenço reforçou, o Cuca fica pedindo reforços para o Atlético constantemente, sinal que os dois times estão vendo isso, que tem times nesse momento, mas não tem elenco. A questão é que depois da pausa para o Super Mundial, eles já conseguindo largar bem, aí precisa ter esse elenco, porque aí com o Palmeiras disputando a Vera, saindo dessa crise que o Palmeiras está, com o Flamengo disputando a Vera, o Internacional, que é um time muito bom, com o Botafogo também se ajeitando com o Renato Paiva, então realmente precisa ter elenco. O Atlético errou muito nas finalizações, é aquele jogo que você não pode errar de jeito nenhum, se deixar, o Grêmio enfia a faca e torce. Ô Pedro, os mineiros viajaram completos, desfalques, como é que estão o Cruzeiro e Atlético com relação ao elenco para essa viagem, esse primeiro jogo pela Sula? O Atlético foi com a mesma delegação de Porto Alegre, foi direto de Porto Alegre para Lima, até tem um voo direto nesse contexto. Já o Cruzeiro foi de voo fretado, vocês até falavam que o Matheus Pereira não joga, mas o filho dele, o Theo, tá para nascer, vai ser parto natural, e aí ele tá para acompanhar a esposa aqui em Belo Horizonte, ele não vai. E o Jonathan Jesus, que não atuou contra o Mirassol, ele não vai também, ele não foi para Santa Fé, ele está com um quadro viral, pode ser que se recupere para o jogo contra o Internacional, e aí o Janderson, cria da Toca, zagueiro do Sub-20 do Cruzeiro, está na delegação lá na Argentina, porque tinha esse buraco de um zagueiro na relação mesmo do Cruzeiro, e o Cruzeiro pôde relacionar 36 jogadores para a Copa Sul-Americana, aí pode colocar também até jogador do Sub-17, porque tem um critério mais amplo para a inscrição de jogadores da Sul-Americana do que o brasileiro. Então, realmente, o Janderson foi no lugar do Jonathan Jesus. A tendência é que o Leonardo Jardim também mescle o time do Cruzeiro por questão física. Porque ele até falou na coletiva que precisa de um time que esteja bem fisicamente, porque domingo ele sabe das dificuldades e depois já tem um Chuquiruna depois na Sul-Americana, o Atlético já tem o Iquique também, já tem esse batidão mesmo de brasileiro sul-americano, e quando não tiver Sul-Americana tem Copa do Brasil e até jogo do brasileiro no meio de semana, então realmente é puxado, até chegar o Super Mundial os elencos vão ter que ir rodando, mas de desfalque mesmo do Cruzeiro esses dois, e o Atlético foi a mesma delegação de Porto Alegre. Maravilha. Pedro Rocha, bom sempre ter você aqui conosco, viu? Volte sempre. Muito obrigado por ter atendido o meu convite aí. E claro, né, sempre com muita informação, sempre com muito conteúdo. Um abraço para você, meu amigo. Boa semana, viu? Um abraço para você, Odair, para o Luiz, para o Solon, para todo mundo aí de Fatos de Minas. Boa semana e convite seu da convocação. Sempre estamos aqui à disposição. Maravilha. Os amigos de BH, né, nos acompanhando, muito bom receber aqui o Pedro. E aí ele falava dessa questão, e a gente citava isso inclusive, né, Solon? Dessa questão de elenco, da Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Há uma expectativa, né, para que esses elencos possam encaixar, como você disse no caso do Cruzeiro, o Atlético já tem uma base bem construída, mas aí na Sul-Americana também é outro campeonato, nada a ver com o brasileiro, né? É outro campeonato, nessa chave do Cruzeiro, o Cruzeiro é favorito, né? Não dá pra gente... Assim como o Atlético. Como o Atlético, não dá pra gente dizer que o Cruzeiro não é favorito. Agora, tem uma velha história, de ser favorito a vencer os jogos, há uma distância muito grande, né? É outra história. É outra história. E quando a gente fala em elenco, imagina você, técnico de uma equipe de futebol, aí você tem seus 11... leva um cartão amarelo, tem que ser substituído, ou você se contunde, você olha para o banco e fala, poxa, não tenho ninguém. E agora? Obrigado. Né? Quando você tem elenco, você vê, por exemplo, o Pedro citou aqui, com muita propriedade, você tem um Flamengo, tem um Palmeiras, principalmente essas duas equipes, tem elenco. O Flamengo esse final de semana jogou sem Arrascaeta, sem Gerson, sem Cebolinha. Estreou com empate. Pedro tá voltando, quer dizer, tem elenco e tem outros bons jogadores no banco. Então o Cruzeiro e o Atlético, nesta próxima janela, precisa pensar em reforços. Luiz, você acha que o Cruzeiro, então, o Jardim entra com uma formação diferente, né? Deve modificar muito o time para a Sul-Americana ou mantém o time que começou jogando nessa estreia do Brasileiro? Ele já tem essas duas modificações forçadas, né? Que é a questão do Gamarra, que deve jogar na vaga do Jonathan Jesus, e o outro... Aí eu acho que ele pode surpreender, eu não sei se ele vai manter o Wanderson na vaga do Matheus Pereira,
mas essas duas já é meio que forçadas aí em relação ao Leonardo Jardim. A mudar o restante, uma boa parte, às vezes pode ser que apareça o Romero na vaga do Wallace, por exemplo, acho que pode ser uma mudança. Pode, dependendo do que apresentar a equipe do União Santa Fé, que também é a esperança de que possa ser um time também bastante modificado. Pode ser que ele entre com o Vidalba na vaga do Kaique, por exemplo, que ele até disse um pouco sobre isso na coletiva. Eu acho que vai ser um pouco aí dessas mudanças na equipe do Cruzeiro. Do meio pra frente ali, Matheus Henrique, Dudu, Gabigol, Caio Jorge, eu acho que é difícil de mexer. Mas uma coisa também que me preocupa muito e que eu acho que o torcedor não está preparado, só... A gente vê muito isso na Europa, né? Isso que o Leonardo Jardim tem falado, isso que o Atlético pode fazer amanhã também, que é mesclar o time, né? Na Europa a gente vê que goleiro joga num campeonato, no outro campeonato é outro goleiro. E isso já é definido e ninguém nunca se fala. O Leonardo Jardim vem falando isso no Cruzeiro, né? De fazer isso. Olha, eu preciso de uma equipe competitiva. Os caras cansaram contra o Mirassol. Pode ser que eu coloque uns caras mais 100% contra aqui no Sul-Americana e contra o Inter uma outra equipe. Eu acho que o futebol brasileiro ainda não está preparado para isso. Eu acho que o torcedor não está preparado para ver isso. Ele quer um time titular e que ele fala, olha, esse aqui é meus 11. Mas às vezes uma decisão como essa é o melhor também, né? E o único técnico que tem feito isso no Brasil é o Felipe Luiz, né? Do Flamengo. Pelo elenco que ele tem, né? Exatamente. Pelo elenco. Exatamente isso que você disse, Luiz César. Quando você olha para o banco que você tem elenco, vou começar com o Luiz César hoje. Não, amanhã eu começo com o Odair. Problema nenhum. Que joga muito mais do que o César. Muito mais, inclusive. O nível, se não é melhor, o Odair é pelo menos igual. Então você tem quer dizer, você tem essa prerrogativa de fazer isso. Por isso que a gente fala, olha, o Cruzeiro tem alguns ainda bons jogadores que não encaixaram. Você pega o William, que veio do Atlético Paranaense, ainda não disse que veio. Eu acredito, inclusive, na minha opinião, Dudu e Gabigol ainda está devendo. Eu acho que o Dudu nem tanto, Solon. Eu acho que nessa temporada o Dudu, pra mim, é o principal cara do Cruzeiro até aqui. Agora, o Gabigol, algumas outras contratações, eu ainda acho que ainda continua devendo. Agora, pra mim, o Dudu até aqui foi o cara que mais se mostrou. Dos que chegaram, foi o cara que mais se encaixou no time do Cruzeiro. Mas ele pode mais, né? Pode muito mais. Pode muito mais. São jogadores que podem muito mais. Se esses jogadores, e acredito eu que entrará em forma, o Cruzeiro vai ser aquele time que a gente diz, olha, não briga para título, mas pode brigar com a Libertadores da América. Que a expectativa da diretoria do Cruzeiro é essa, né? A Libertadores de volta, né? Pedrinho chegou a dizer que quer ganhar 2 campeonatos. Chegou. Tá sonhando um pouco alto. Eu também Tomara que dê certo, né? Tomara que ganhe 2, né? Sim, quem sabe dá certo. Tem as Copas que é mais, mas é muito difícil também. Nas próximas rodadas a gente citou aí, mas o Atlético pega o São Paulo, né? Isso, o Atlético pega o São Paulo no Mineirão. E o Cruzeiro... Domingo às 4 da tarde. E o Cruzeiro pega o Inter. O Inter no Beira-Rio, domingo às 6h30 da tarde. 2 jogos muito difíceis. O Inter também, se eu não me engano, tá invicto na temporada. Já o São Paulo pelo lado do Atlético, né? Só o São Paulo vem numa crise, né? Os dois invictos, Flamengo e Inter. E o São Paulo vem numa crise aí, agora com a demissão do Dorival Júnior lá da seleção brasileira, aquela sombra de demissão de técnico brasileiro é o Dorival lá em São Paulo, então tem essa questão pro lado do Atlético, que joga em casa contra o São Paulo no Mineirão, e o São Paulo em crise. Não sei se... Pode ser que eles voltem, mas eu acho que não. Porque eles foram desfalque na estreia de São Paulo e vão ser também na Libertadores. Eu falo de Lucas e Oscar. Eu acho que eles não voltam para esse confronto contra o Atlético, que é um grande desfalque aí, visando o jogo, né, contra o Atlético no Mineirão. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Você pode mandar a sua mensagem pra gente. Estou recebendo algumas mensagens aqui. Já a gente fala aqui as perguntas, né, que o pessoal está mandando aqui pra gente. Você pode continuar mandando. 9947-4515, participando conosco. Você concorre a brindes aqui no nosso programa. No final do programa a gente sorteia caneca da URT e caneca do Mamoré. Rápido intervalo e a gente volta já. Debate esportivo de volta aqui na tela da NTV. Olha só, eu prometi. Olha só quem está conosco aqui, ó. Temos craque de bola aqui nesse nosso debate. O Ditinho está aqui conosco. Tudo bem, Ditinho? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, né? Boa noite a todos os participantes, né, do programa. Para mim é uma satisfação estar novamente aqui depois de muito tempo, né? Maravilha, participar do programa aqui da NTV, programa sério. Bacana. E é um prazer mesmo poder compartilhar um pouco do futebol com vocês. A Gegé, que está aqui nos nossos bastidores, trouxe o Ditinho pra gente, porque treino, jantar e já aí
mas veio aqui passar um pouquinho para conversar conosco. Tim, primeiro saber de você como é que foi isso, né? Eu, na minha humilde opinião, uma cartada de marketing assim fabulosa da URT. E depois você, como é que foi isso? Vou lá, vou jogar bola, ainda tenho condições. Como é que foi essa história toda de você voltar para a URT? Bem, primeiramente, eu já vinha conversando com o Igor, mas primeiramente eu gostaria de ter feito mais um jogo com a camisa do URT, um último jogo. Certo. Para mim, né, se despedir de vez do futebol. O que não aconteceu. Não aconteceu. E aí o Igor teve umas ideias, né? Aí ele foi passando para mim essas ideias. Eu achei interessante, né? Achei que seria válido. E como a vontade de voltar a vestir a camisa do RT também era grande. Então conversamos e graças a Deus deu certo. E agora é fazer os trabalhos, né? Treinar direitinho para que a gente possa estar aí atuando. Como é que tá essa adaptação inicial, a pré-temporada? Como é que estão os treinos? Como é que tá você fisicamente? Bem, agora sim 100% eu não estou, né? Eu também não sou mais nenhum menino de 20 anos. Mas graças a Deus está dando para acompanhar a garotada, estou fazendo os treinos normais, igual os meninos todos. Lógico que tem um diferencial, né? Às vezes uns 10, 15 minutos eu dou uma parada antes do pessoal para dar uma descansada a mais. Mas o trabalho é o mesmo com o pessoal, não tem diferença nenhuma. Então estou me sentindo bem. Lógico que agora vou ter que fazer também uns exames, né? Também fazer uns exames, tudo certinho, para que a gente possa estar apto a poder estar jogando. Você nunca parou, você continuou batendo na bola por aí, mesmo não com carreira, né? Mas você nunca parou de jogar bola. Jogava, continuava batendo uma bolinha, mas não, evidentemente, não profissionalmente. É isso? Isso. Na minha cidade, em São Paulo, né? Sempre joguei, né? Sempre final de semana, até no meio de semana, às vezes tinha algum jogo. Eu estava jogando e estava treinando também. Eu fazia o meu treino, não como agora, né? Como para poder atuar como jogador profissional. Mas eu fazia minhas físicas, meus preparos, minha academia, para que eu pudesse estar bem também para poder estar jogando amador. Porque hoje até para jogar amador, se você não estiver bem, você não joga. Uhum. Então eu sempre procurei me cuidar para que eu pudesse estar bem. Solon e Luiz, Ditinho, de quando você parou até agora, claro, você é o ídolo, né, da URT. Isso não precisa ser dito. Até cheguei a comentar o seguinte: quando você colocar a camisa, entrar em uma partida oficial da URT, vai virar Guinness, né? Vai. Será? Pelo menos no Brasil vai. Né? No não Brasil, tem ninguém em atividade. Fora do Brasil não, né, Ditinho? Porque nós já pesquisamos, né? Tem jogadores até mais velhos do que você ainda jogando. Mas qual a diferença que você vê hoje de quando você jogava para hoje? Porque hoje você praticamente, e a gente acompanha o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Europeu, Campeonato pelo mundo afora, hoje, principalmente no Brasil, o jogo é mais pegado, né? Um jogo mais disputado. E você tem consciência disso, claro, para estar bem jogando, primeiro a cabeça, né? Depois a questão médica e física. Você acha que mudou muito? Com certeza. Do tempo o último ano que eu joguei pro futebol agora, eu acredito que mudou bastante. Hoje é mais pegado, hoje é mais, né? físico. Eu vejo hoje o futebol mais físico e pouca técnica. Exatamente. Futebol tá por esse caminho. Tá por esse caminho não, já tá. Então, se você não estiver bem fisicamente hoje, você não dá conta de jogar. Então, você tem que se preparar bem para poder estar atuando. Então, é isso que eu quero fazer. Quero me cuidar direitinho, fazer os treinamentos, fazer os exames, tudo certinho. E preparar fisicamente. Lógico que assim, não que eu vou jogar 90 minutos. Claro, né? Claro. Não que eu vá jogar 90 minutos. Mas assim, o tempo que o professor precisar para mim estar atuando, com certeza eu vou procurar fazer o meu melhor. Aham. Então, assim... hoje eu tô com 53 anos, não tô com mais 20 anos, então assim, de repente, 30 minutos, não sei, meio tempo, eu estando bem fisicamente, com certeza dá pra mim estar atuando normal. O último jogo seu pelo RT foi o quê? 10 ou 11? 2011. 2011. Luiz César. Prazer falar aqui do lado do Ditinho, né? Um ícone aqui de Patos de Minas e da URT. Ditinho, eu queria te perguntar em relação a isso. Tá voltando a jogar, tá se preparando para isso.
Eu queria ver com você, te falar em relação a isso. O que você traz, assim, né? Porque 2011 que você jogou, de lá pra cá são 14 anos, o futebol mudou muito. A gente viu uma URT o ano passado que às vezes faltou um pouco de uma experiência como a sua, de às vezes dar uma cadenciada mais em algum jogo, né? Só lá em Betim, por exemplo, aquela última bola lá que era uma bola da classificação. Eu queria ver com você isso. A URT vem montando uma equipe diferente esse ano. O que te motivou também, né, a voltar a jogar? Você acha que é um pouco disso, de ver que às vezes faltou... Não é que faltou um ditinho lá, mas faltou às vezes uma experiência de... O jogo virou uma trocação em um certo momento, dá uma segurada, dá uma... Às vezes um pouco disso também, de você entrar ali às vezes um segundo tempo, o zagueiro dá uma preocupada diferente. Você acha que é um disso das coisas que te motivou também tá voltando aí para ativa e, claro, para o RT? Bem, com certeza isso foi uma motivação muito grande para mim poder estar voltando, né? Lógico, como você disse, mudou muito o futebol da minha época que eu joguei para agora. E assim, eu vou procurar dessa maneira mesmo, poder ajudar com a minha experiência, né? Porque às vezes, com certeza, dentro de campo, às vezes a experiência às vezes ajuda um pouco, né? Às vezes um jogador está um pouco afoito, às vezes não precisa, você tem que dar uma cadenciada. Então, assim, o que eu puder fazer para os meninos mais novos, né? Puder ajudar, né? Ajudar o professor em algumas situações, com certeza eu vou procurar fazer. Então, assim, mudou muito, mas eu acho que com os treinamentos a gente vai se adaptando, vai voltando àquela energia mesmo do futebol como era. Então, acho que não tem muita o que fazer para mudar, né? Então, apenas eu tenho que treinar, fazer as coisas certas para poder dar tudo certo. Torcedor pode esperar empenho do Ditinho, então? Ah, não, isso aí com certeza, isso aí não vai faltar. Isso aí não vai faltar nunca. Já é de mim mesmo, então com certeza eu vou procurar fazer isso. Ditinho, tem um projeto aí para depois dessa temporada o Ditinho ficar por aqui, assumir alguma coisa na URT? Existe essa proposta? Você tem essa intenção ou isso ainda não foi discutido? Não, ainda não conversei nada com o Igor, mas pode ser que tenha alguma possibilidade de alguma coisa, mas nada certo, ainda tá aquele embriãozinho ainda, tá alguma coisa, mas nada assim concreto. A gente vê, por exemplo, o Pael mandando muito bem com as categorias de base. Você chegou a jogar com o Pael, né? Não, lógico. Né? Craque. E mandando muito bem, ensinando a garotada. Seria uma boa de tinta aí também, de repente assumindo algo na URT nesse sentido. Se acontecer, você toparia ou não? Sim, com certeza, né? Conversando a gente pode chegar em algum acordo, sim. Eu acho que eu posso passar alguma coisa, alguma experiência para esses meninos, né? Lógico, aí ficar no meio do futebol seria para mim interessante, né? Você vê, como você citou bem, o Pael fazendo um grande trabalho aí no Mamoré, aproveitando, mandando um abraço para ele, um grande amigo meu, né? Entendeu? Então, assim, eu espero também poder ter uma oportunidade dessa, e eu acho que o futebol tem que ser dessa maneira também, porque eu acho, assim, outra coisa que o time do interior tem que mentalizar, base. Uhum. Se não tiver base, acaba o futebol profissional. Então, quer dizer, tem que ter base. Então, tomara que a URT venha com esse conceito, né, de ter uma base boa, né, disputar o Campeonato Mineiro, quem sabe uma Taça São Paulo, para que possa revelar os garotos aqui, né? E aqui tem muitos bons jogadores de futebol. Sim, então, tendo uma base forte, com certeza isso aqui vai ser muito bom para a URT. A URT promoveu hoje coletiva, né, de imprensa, foi na tarde de hoje, o presidente Igor Cunha, ele falou sobre o bloqueio das contas do clube, né, que deu uma amenizada, o que é muito bom, e também da situação do jogador Marzagão. A gente tem a fala dele aí, coloca por favor. Com relação à parte burocrática, né, administrativa, a gente informado ao torcedor e à imprensa que a URT ela estava engessada, né, tanto com o bloqueio das contas, por causa de 2 ações judiciais que a gente sofreu, né, isso é com relação às dívidas, né, de impostos de gestões passadas, que bloqueou, né, as contas da URT, e a gente anuncia que a gente conseguiu o desbloqueio dessas contas. Então, a partir de hoje, todas as contas da URT estão desbloqueadas, né, a gente tem um valor que foi bloqueado, que já estava na conta da URT, e que o nosso jurídico, o doutor Paulo Henrique, já entrou com a ação pedindo o desbloqueio das contas, e essa semana a gente deve ter uma resolução com relação a esse valor bloqueado. Bom, passando para a parte do futebol, já vamos falar do Marzagão, né? O atleta Marzagão, ele foi o primeiro, né, jogador a ser contratado pela URT, e ele teve uma proposta do Água Santa, né, para ganhar
até 3 vezes mais do que o acerto dele com o RT. O jogador esteve mesmo em Patos, a gente conversou dessa possibilidade de liberá-lo para o Água Santa, mas a gente explicou ao Mazagão que a URT agora ela segue uma linha diferente. A gente tem um pré-contrato, então tudo que a gente assina a gente vai cumprir, mas a gente quer também que todos os profissionais que estiverem dentro do URT cumpram aquilo que assinou. E depois que ele veio a Patos, a gente veio conversando, até a família dele, a gente veio conversando com todos. E a gente estreitou novamente com o Mazagão, dele permanecer na URT. A gente tem um projeto, o Mazagão, inclusive, além de jogador. E o Mazagão, ele se apresenta quarta-feira. Então, o Mazagão, ele é atleta da URT. Inclusive, ele fez um vídeo para o torcedor que o nosso marketing de comunicação vai divulgar e vai disponibilizar também para a imprensa. Então, o Mazagão, ele é atleta da URT. A gente conversou muito com ele que não adianta o atleta vir também se não tiver foco na competição, no acesso, não é viável para o URT ter esse tipo de atleta no elenco. E o Flávio conversou muito com ele, o Bruno conversou, eu conversei também, a gente fez reuniões de videochamada e ele está comprometido, focado na URT. Então o Mazagão se apresenta quarta-feira, é a apresentação dele, ele fez esse vídeo que será divulgado. Então o Mazagão, ele compõe o elenco da URT e é mais um assunto também superado, mais um assunto que a gente mata hoje de uma vez por todas. Então o Mazagão, ele se apresentando quarta, ele já começa os treinamentos para a temporada. Pois é, o presidente falando aí dessa questão das contas que já estão sendo colocadas em dia, esse desbloqueio, é importante. Falando desse acerto com o Mazagão, o Didi já conhecia o Mazagão, conheceu ele aí treinando? Sim, conheci ele ano passado, Eu vi alguns jogos da URT aqui, então eu conheci ele. É um reforço bacana. Muito bom jogador, com meia, certeza vai ajudar bastante. Fala em meia, você vai manter característica, você deve mudar de posicionamento, o que você pretende? Bem, isso aí vai depender do treinador, Mas eu acredito que não. Eu praticamente da mesma maneira. É como estava conversando agora aqui com nosso amigo, eu sempre fui jogador de movimentação, Jogar, tanto cai do lado direito, do lado esquerdo. Eu não sou aquele centroavante de área, Eu acho assim, centroavante de área é aquele centroavante que joga mais, o cara que faz o pivô, Não é o meu caso, eu gosto de movimentar. E eu não mudei muito a minha característica. Então, assim, se precisar, eu espero manter essa mesma forma. Entendi. Ô, Ditinho, eu queria até te fazer uma pergunta, que aí já é a questão de uma curiosidade minha, Você sabe que você chegando para o URT, a questão é que a torcida espera que o Ditinho vá resolver todos os jogos, E eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que como é que você tem se preparado para isso? Imagina um jogo, a estreia que seja mesmo, a estreia da URT, jogo 1-1, 30, 25 do segundo tempo, a torcida vai pedir pelo Ditinho. Num jogo no retorno, no jogo também, mesma coisa, o time perdendo, a torcida vai pedir pelo Ditinho. E a torcida às vezes tem que entender um pouco isso, O Ditinho vem para ajudar, mas não vem para ser a solução, Eu acho que Salvador da pátria, Salvador da pátria, Só porque claro. O torcedor, claro, volta. É igual quando o Cruzeiro voltava o Fred, o Atlético também naquela época do Tardelli. A idade passava, mas o torcedor esperava que ele fosse ser o mesmo que resolvia antigamente. Como é que você pensa um pouco sobre isso também? Eu queria que você até deixasse um recado pro torcedor em relação a isso, Porque o seu nome vai ser gritado a todo momento. Com certeza, você foi bem na pergunta. Antes de você responder, até para te ajudar, esse é o ônus do cara ser ídolo, né, Odair? Esse é o ônus de ser ídolo. Agora, é bem compreensível, o torcedor tem que compreender isso. Não dá para querer que o Ditinho, e ele já deixou isso claro, com a idade que está hoje, entrar lá como se ele tivesse 20 anos. O torcedor tem que entender isso também. Sim, com certeza. A gente sabe que o torcedor tem um carinho especial comigo, Então, às vezes, durante o jogo, pode ser que aconteça isso, deles começar a pedir para que me coloque. Mas, assim, eu deixei bem claro para o treinador que eu vou respeitar muito a decisão dele. Ele vai achar o momento certo de, se ele achar que deva me colocar. E como você disse, hoje eu não vou ser aquele jogador que vai, de repente, ser o cara que vai definir com o jogo, vai ser o cara que... Então, assim, o torcedor está muito bem esclarecido. Às vezes eu converso com muitos lá no estádio, eles então entendem bem essa situação. Mas lógico que a cobrança vai ter. Isso aí é normal e eu também estou preparado para isso. Acho que desde que você assume uma responsabilidade de
assinar um contrato de futebol profissional, você sabe que a cobrança vai ter. Então, assim, a partir do momento que eu estiver dentro de campo, vai ter a cobrança, mas eu vou procurar sempre fazer o melhor. Mas, como eu frisei, não que eu vá ser o cara que, de repente, vai ser o cara que vai resolver uma partida de futebol. O Jairton, participando conosco pelo nosso WhatsApp, ele está perguntando assim, Clássico de Patos vai ter 2 torcidas, a URT terá torcida única ou 2 torcidas? Está tudo certo isso, galera? Ah, não, 2 torcidas. Aquele entreveiro, entre aspas, que aconteceu aqui na porta da NTV, que foi um caso isolado, o torcedor responsável, o verdadeiro torcedor, vai no estádio Bernardo Rubens na primeira partida e vai para o Zama Maciel na segunda partida, não tenho dúvida disso. E manter o exemplo, né, Sola? A gente teve o ano passado o Clássico Mamoré. Você esteve aqui, né, Mamoré. Você esteve aqui no RT Mamoré? Ano passado, no jogo aqui no RT? Não, foi tranquilo. E tem que ser dessa maneira, né? Tem que ser dessa maneira. Depois de muitos anos que não tinham clássicos, 2 clássicos muito bonitos, né? As festas da torcida, tanto no estádio Zama Maciel quanto no Bernardo Rubens também. Não é possível que esse ano a gente vai perder essa belezura no estádio. Eu quero te liberar. O homem estava jantando e a Gegel trouxe aqui para participar conosco. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa e espaço sempre aberto aqui, porta aberta para você, para que você venha falar de você, dos seus projetos, dos seus jogos e desejar boa sorte para você. Eu que agradeço, né? Agradeço pelo convite e a gente está sempre à disposição de vocês aí, qualquer momento que precisar, pode chamar. Obrigado a todos aí, né, pelo carinho e até uma próxima vez. Maravilha receber aqui, ó, o ídolo da URT, o Ditinho, que veio hoje aqui no nosso programa e que vai voltar outras vezes. O convite já está feito para ele. Vou fazer um rápido intervalo, já a gente fala do time feminino do Mamoré, que conquistou o título esse fim de semana. Vamos falar também sobre a classificação do Sub-20 do Mamoré para a Taça Patos. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha só quem está aqui do meu lado. Esse garoto, pequeno garoto. Já estou treinando ele para a semana que vem, para ele ficar aqui no meu lugar, hein? Quer falar? Quer chamar? Uai. Chama, por favor. Vamos lá. Vamos falar do time feminino do Mamoré, que conquistou nesse fim de semana o Campeonato Regional Feminino de Fut 7. Aliás, na minha época não era Fut 7. Era... Como é que chamava na minha época, rapaz? Era Society. Society, hoje os modernos mudou para Fut 7. E quem está conosco hoje aqui, Luiz César? Leandro, técnico feminino, técnico campeão do Mamoré, e a Mari, né? Isso mesmo? A Mari está aqui conosco. É Mari ou Ellen? Ellen Mariana. Ellen Mariana. Ellen Mariana, mas falam Mari. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Seja bem-vindo também, professor. Obrigado, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Abre o serviço aí. Ó, já que você tá assim, né? Já que você tá acostumando, eu queria que vocês falassem então, porque a gente vê, né, o futebol feminino angariando ainda, né, engateando ainda algumas questões. Até esse final de semana teve uma discussão muito grande, porque o jogo entre Cruzeiro e São Paulo não iria ter transmissão, né, do futebol feminino. E nos últimos detalhes teve. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Já conquistando um título para Mamoré, uma questão do futebol feminino, a valorização que ainda demora. Como é que um título desse pode ser importante nesse quesito aqui em Patos de Minas, Leandro? Mário, pode ficar à vontade. É muito importante, né, essa abertura que a gente vem tendo aí, né? Agradecer toda a direção do Mamoré, ao presidente Marcelo, que oportunou nossas meninas, né? E a ter toda a estrutura para estar disputando, né? Como o primeiro time feminino da história do Mamoré, né? Então, é muito importante agradecer todas as outras equipes, que a gente possa ter mais, né? Mais equipes aí e mais espaço, como você disse. E eu, por exemplo, assisto todos os jogos femininos, então, assim, é muito importante. É uma causa, né? Então, acima da camisa que você estiver vestindo, é uma causa. O futebol feminino tem que ser alavancado o tempo todo. Tem muitos talentos também, né, professor? Com certeza. Tá aqui minha capitã, é prova disso. Eu quero agradecer em nome das meninas, né, de todas as meninas do meu time, a oportunidade que tivemos. O Marcelo acreditou na gente, o Leandro, e a gente está muito feliz de fazer parte do primeiro time feminino do Mamoré. E eu quero deixar bem claro o meu agradecimento aqui a todas as equipes também que participou e também a organização do campeonato, que foi excelente. Como é que foi isso para você, Mari, como atleta, começar a jogar e aí ter essa oportunidade no Mamoré? Porque eu imagino que... Como é que era antes? Antes do Mamoré dar essa oportunidade, como é que você fazia para jogar, para
entrar nessa atividade, para poder... vai ter uma partida entre as meninas do bairro tal. Como é que era isso? Porque a gente fica sempre imaginando onde é que estão esses talentos que de repente aparecem nos clubes, nos times femininos, que no caso é você. Quais eram os espaços que você tinha antes? Eu sou natural de João Pinheiro, né? Então a gente brincava só na escola mesmo. Não tinha tanta visibilidade, eu já tenho 30 anos, então foi agora recente que a gente tem mais campeonatos assim na região. E hoje eu moro em Lagoa Formosa, lá tem muito campeonato, a mulherada lá é bem firme no futebol. Temos futebol aqui também, campeonato aqui também que a gente faz parte. Eu faço parte do time do Esparta, que é o Leandro é técnico. E aí agora juntamos, né? A Mamoré deu essa oportunidade para o Esparta e aí a gente tá nessa agora, muito feliz de participar. E é isso aí. Ô Solon, essas mulheres, elas dão um show de bola, é um negócio fabuloso, né? Olha, eu sempre defendi, principalmente olhando a seleção, né, lá dos Estados Unidos, que é a melhor do mundo, né, hoje. E Corinthians dando oportunidade, Palmeiras, Flamengo, os grandes times. E a gente sempre cobrou aqui em Patos, nós que somos da imprensa, sempre cobramos, né, Luiz e Odair, a questão do investimento na base e do investimento em futebol feminino. É aquela velha história, né, Mari? A mulher está onde ela quiser, né? E tem que ocupar os espaços que lhe é de direito, e o futebol, na minha opinião, é um deles. E bem-vinda, parabéns pelo título, e acredito que os frutos virão. O Leandro, foi difícil? Tivemos aí uma disputa difícil. Foram 6 equipes, né, da região, não é isso? 7. Foram 7 equipes. 7. E como é que foi essa disputa? Foi complicado? Foi acirrado? Com certeza foi muito difícil, porque a nossa equipe, ela conta com 2 atletas só daqui de Patos. Né? Aqui já tem as equipes já formadas, então assim... tem sempre essa dificuldade, só que as meninas já jogavam pro Esparta, né? Em alguns campeonatos, então assim, quando o Marcelo me ligou, a gente foi trazer a nossa base com alguns reforços aí, fomos, como se diz, trocando pneu com o carro em movimento até chegar na final, que foi o ápice, né? Então, tivemos muita dificuldade ali, né, entre a gente, para encaixar o jogo e tudo, mas assim, chegamos assim na final, muito focado, e assim, todas brilharam, sabe? Foi incrível. Ganhamos na vontade, na técnica. E só uma pergunta, vão continuar aqui no Mamoré, você? Sim. E as meninas? O Marcelo já tá, como se diz, ele gosta muito, graças a Deus, né? Peço a todo mundo que todos os presidentes sejam mais abertos, assim, sabe? Com visão, né? Ele é muito focado em base, que é o feminino, então assim, ele falou, esse futsal vai ser um pontapé inicial, né? A gente já tá pensando em novos campeonatos aí, né? Pra chegar no campo de 11, né? Que é o que todo mundo gosta de verdade mesmo aí. E espero que possa ter mais campeonatos aí. E com certeza o Mamoré vai continuar no feminino, firme e forte. Ô Mari, tomara, né? Porque aí fomenta entre os clubes, que o RT monte a sua equipe, que o Mamoré tenha a sua e que cresça, né, o futebol feminino. Isso mesmo. Eu quero deixar registrado também, né, assim, que toda menina que pratica esse esporte tinha o sonho, né, de jogar profissional e por algum motivo se esbarrou no caminho, se perdeu no caminho, né? Faltou oportunidade, né? Mas hoje, assim, a gente tá onde deveria estar, mas fazendo o que a gente gosta, né? E que possam dar mais oportunidades pra gente, né? As taças estão aqui, a gente estava mostramos agora há pouco. Nós temos aí a taça de campeão, essa menor é a de? Melhor técnico. Melhor técnico, que é do Leandro. Tivemos a de melhor goleira também, que a nossa goleira até com 2 dedos quebrados. Que é isso, hein? Não tomou nenhum gol na final. Ela é fera. Desempenho, né? Isso. Na semifinal ela pegou 2 pênaltis. Joelho, a perna, tudo machucado. As marcas estão aí, né? Da Canelas, conquista. Mesmo com caneleira, não fiquei livre, não. E agora, professor, da sequência, o que nós temos de programação para o futebol feminino? Ou não temos nada por enquanto? Essa foi uma organização da Liga Desportiva, né? Da Liga Patense, né? Que eu quero agradecer aqui o Tião, né? Ele sempre tá
tá aí na frente do esporte faz tempo, né? E agora, assim, ele sempre gostou de oportunar as meninas, né? É um cara muito bacana, um cara que dá voz a nós, sabe? E creio que vai ter um só site próximo, acho que é pro mês de julho. Mas a gente já tá tentando ver aí um possível campo de 11, organizado pelo Mamoré mesmo, lá no estádio Bernardo Rubingi. Então, assim, a ideia com o Marcelo a gente está querendo fazer é isso, entendeu? Que venham mais jogos, mais trazer as equipes aí da região e fazer isso, porque, como se diz, o Mamoré tendo acesso, por exemplo, ele vai ser obrigatório ter o feminino. Então, ele já está largando na frente, entendeu? O calendário vai sendo formado, né? Que as equipes aí, o RT, Patrocinense, todas as equipes possam investir no feminino, porque isso é realidade, né? Até porque a CBF hoje, ela exige, é uma exigência hoje, como o futebol feminino está crescendo. De todos os clubes que participam da Série A do Campeonato Brasileiro, é obrigado a ter um time feminino para disputar a Série A, a Série B, né? E nós temos exemplo aí do grande time, né, do Brasil, que é o Corinthians, né? Tá certo, eu acho que tem que fomentar sempre mesmo. Deixa eu fazer o sorteio. Luiz, o Li, você tem aí os nomes para sorteio ou não? A gente pode fazer o sorteio agora? Deixa eu ir agradecendo então o pessoal aqui, o Leandro e também a Ellen, né? A Mari. Pode fazer o sorteio enquanto a gente agradece aqui. Obrigado por vocês terem vindo. Parabéns por essa conquista e que outras venham, viu, Mari? Obrigada, né? Obrigada pelo espaço que cederam pra gente aqui. É muito importante pra gente. E agradecer em nome de todas as meninas, não só do meu time, como de todo o campeonato. Quem faturou a caneca do Mamoré foi a Cida, é isso? Final 77. Professor, obrigado por ter vindo. Parabéns pela conquista, viu? Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Um agradecimento a todos os envolvidos nessas competições, né? De todas as equipes, todo mundo que participa e apoia. É muito importante que a gente continue nessa batalha aí. É muito difícil, né? Mas hoje aí eu vou te falar uma coisa que acontece, que eu, como boleiro aí da cidade, eu te falo. O feminino gera muito mais público do que o masculino. Pois é. Então aí os patrocinadores comecem a olhar o feminino aí com bons olhos, né? Claro. Que a gente não consegue nada sem um apoio, né? Claro, certamente. Então, muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Obrigado. E voltem sempre, viu? O convite já está feito para a gente falar mais do futebol feminino. Quem foi o outro ganhador? Genu Freitas. A caneca final 22, caneca da URT. Genu Freitas, final 22. Obrigado, viu, Genu, pela participação. Deixa eu mandar um abraço para o Lindomar, Solon. É o Lindomar, você... bem lembrado. Churrasqueiro, Lindomar, nosso amigo. Churrasqueiro, nosso amigo que está sempre nos acompanhando lá do outro lado da telinha. Eu não fui convidado para esse churrasco, não. Não, churrasco pago. É pago. Por isso que não te convidamos. Pois é, e ele nem quer ir, olha. Pessoal, obrigado. Até semana que vem. Até a semana que vem e fiquem com Deus. Muito bem. Luiz César, semana que vem? Semana que vem, para você dar uma descansada. Eu vou passear. Estarei por aqui. Lembra de trazer aquele Vou ali imã para de Lagoa geladeira Formosa passear. Lembra de trazer aquele imã de geladeira para mim. Um grande abraço para você. Obrigado pelo convite aqui. Eu te agradeço. O grande Luiz César, não só no tamanho, mas também uma pessoa fabulosa, gente finíssima.